fazer um vídeo aqui sobre saúde, né? Tentando englobar tudo que eu conheço. Claro que de repente vai faltar alguma coisa. E eu não sou médico, não sou nutricionista, mas eu estou há uns 3 anos escutando podcast de pessoas, de médicos famosos e uma galera bem reconhecida, né? Então vamos falar sobre respiração. Comecei por respiração, assim, porque eu acho maravilhoso, né? Funcionou muito comigo, né? Eu vou contar uma história rápida depois o que aconteceu comigo. Então, a respiração o que é a respiração? A respiração, o poder da respiração está no quê? É a conexão do seu subconsciente com o seu consciente. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que é a batida do coração é automática. Então, é a relação das coisas que são automáticas no seu corpo com as coisas que você pode interferir. Né? Você pode interferir na respiração. E a respiração consegue interferir no seu batimento cardíaco, mas você não consegue interferir no seu batimento cardíaco propriamente dito. Então, por isso é tão poderosa a respiração. Né? Então, você tem a respiração Wim Hof, né? Que é um alemão que explodiu lá fora, né? Aqui no Brasil pouca gente conhece, que são 30 respirações, que você... Eu faço deitado, recomendo as pessoas fazerem deitado. Eu gosto de inspirar pelo nariz, tá? Mas ele faz pela boca. Você pode fazer pelo nariz ou pela boca, eu gosto muito pelo nariz. E eu solto pelo nariz também, porque aí você já solta menos. Mas você pode soltar pela boca. Tá? Então, a ideia é respirar forte pelo nariz, tá? E soltar pela boca tipo 70%. Claro que esse número deixa sair pela boca, não faz força quando você soltar, quando você expirar. E quando inspirar, você faz força. E pensa na barriga, então pensa no ar indo para a barriga, né? A sua barriga estufando, e depois estufando o peito. Tá? Então, ele manda fazer 30, tá? E na última, você solta e prende. Aí você pode marcar o tempo, pode não marcar, porque aí com o tempo você pode ir melhorando. E o que acontece com essa respiração? Que eu vejo, né? Ele fala que controla o sistema imunológico, que eu acho bobagem, né? Claro que para mim não é nada disso. O que deixa o sistema imunológico mais forte, tá? Isso é provado. Isso foi provado em laboratório, tá? Ele foi injetado um vírus da gripe nele, no laboratório, e ele não... As pessoas, quando é injetado esse gripe, você tem até febre, tá? E não aconteceu nada com ele, né? E aí falaram que era ele treinou durante 2 semanas, né? 14 pessoas, às 14 aconteceu a mesma coisa. E eu sou uma prova cabal, né? Eu tô há 8 anos fazendo Wim Hof, e eu ficava resfriado 4 vezes por ano. Eu sabia por quê? Porque eu faço muito esporte, e nessas vezes eu parava de fazer, né? Eu não podia fazer esporte. Porque 2 dessas me derrubavam 4 dias. Tá? Assim, era... Sabe quando é quase febre? Eu não chegava a ter febre, dava aquele 37. Né? Pode ser até febre, né? 37 é uma febrícula. Né? Nunca chegava a 38, 39, mas ficava ali naquele 37. Ou não dava 37, mas eu ficava passando mal. Né? E 2 era 1 a 2 dias, o resfriado. Né? E eu tô há 8 anos sem nada. 0. Tá? Muita gente reporta que melhora doenças imunes, tá? Junto com banho frio, tá? Porque o Wim Hof é banho frio, né? Chega até 0 graus, né? Imerso, né? Em água com gelo. Aí você vai, claro, isso é progressivo, tá? Primeiro você fica 10 segundos, depois você fica 20 segundos, depois 30 segundos, até aguentar ficar 2 minutos, né? Até mais, 3 minutos. E ele fala que isso também melhora o imune, mas aqui eu não consigo fazer, né? O gelo até ficaria caro, né? Botar gelo numa água para ficar imerso todo. Dá para você fazer com a mão e com o pé, tá? Que né? Tem as suas utilidades também. Né? Eu cheguei a fazer, mas não mantive, tá? Botar a mão e o pé. Mas a respiração
é o que eu falo, eu faço há 8 anos e é maravilhosa, né? Realmente o seu sistema imune, eu sou prova disso, né? E já provado em laboratório, então maravilhoso, né? E leva 10 minutos, leva menos até, né? Inclusive eu tô há 6 meses só fazendo 2, tá? Ele fala para fazer 3, eu só tô fazendo 2 e eu não chego a 30, eu só vou até 20. Né? Então você vê aqui esses números, né? Você pode ir testando, né? Às vezes eu faço 2 de 20, 2 de 10, às vezes eu faço de manhã e de noite, né? Claro, quanto mais você fizer, até melhor, né? Mais garantia ainda que vai fazer efeito. Mas se você fizer 2 de 20, já vai resolver, tá? Eu tô, né? Fiquei 6 meses fazendo 2 de 20 e não veio resfriado. Tá? E aí você vem para o buteico, tá? O que é o buteico? O buteico é mais, não é nem que o oposto, né? Mas a ideia é você inspirar o mínimo de ar possível, tá? E expirar mais longo, tá? Expirar, não é que expirar o máximo, né? Você pode expirar normal, mas a ideia geralmente do buteico é na inspiração você puxar pouco ar, tá? Isso, o buteico é uma respiração que para você fazer normalmente durante o dia. Então eu vi muitos podcasts sobre isso também, né? Que eles chamam de mouth breathing, né? Que é a respiração pela boca, que existe até em crianças e adultos que respiram pela boca e não sabem, e é super prejudicial, né? Até na hora do seu sono, é péssimo isso. E isso também no Brasil, pouquíssimo divulgado, né? Então faz mal em várias coisas, né? Então o buteico é totalmente pelo nariz, tá? Ida e volta pelo nariz, tá? Boca fechada, e a ideia é você puxar o mínimo de ar possível, tá? Com o tempo, claro que isso vai se tornando, quando você vai treinando o buteico, durante o dia, naturalmente você vai puxando menos, tá? Com o treino. Então, e existe app, tá, sobre o buteico, pode botar no celular buteico e baixar. É super interessante. E um dos exercícios principais do buteico é o quê? Você respira normal, solta, né? Mas respirando normal, não força a expiração e prende a respiração. Tá? Então você prender a respiração sem estar com ar. Tá? Eu já cheguei até a 1,15, né? Mas normalmente fica a linha de 50 segundos e 1 minuto. O que é incrível, né? Porque você imagina que você vai conseguir quase nada, né? Claro que não fica preocupado se você deu 10 segundos, tá? Porque tem gente até que fica meio desesperada, né? Porque tem o negócio do gás carbônico, né? É muito gás carbônico e tem gente que até fica com um pouco de desespero, né? Porque fica com falta de ar, porque você não puxou o ar, você não puxou nada, tá? E você prende sem puxar, né? Então às vezes no começo tem gente que tem um pouco de desespero, mas você vai controlando, eu não senti nada, tá? Mas você vai controlando isso, vai acostumando com isso, tá? O Wim Hof é mais para você, para mim, tá? É o que eu sinto, é muito mais para o sistema imune. E o buteico, cara, é maravilhoso para estresse, ansiedade. Assim, é absurda a diferença, tá? E o buteico, você já mede o pulso, quando você faz o buteico, o seu pulso já cai. Por quê? Porque essa relação da respiração com o pulso, com o coração, que eu tinha acabado de falar. Né? Quando você inspira, geralmente o teu coração acelera. Geralmente não, o coração acelera. E quando você expira, é a hora que o coração cai. Então se você inspirar pouco, né, e expirar muito, né, que é o buteico, é o hunger, te dar uma fome de respirar, né? Você ficar com vontade de respirar. Isso é o buteico. Né? Mas aí você não respira, você respira pouco, fica ali naquele, né? O seu pulso baixa na hora, né? Então, e você fazendo isso durante todo o dia, né? É assim absurdo, né? Como cai a sua ansiedade. E aí eu vou falar sobre o meu caso, né? Eu tive uma época que eu tive um pânicozinho, né? Deu umas pontadas no meu peito que eu não sabia o que era. E eu tive uns eventos de pânico, né? E pânico, muita gente não sabe, esse evento de pânico, o coração dispara, tá?
Você vê, o meu pulso é 53, 54, né? Assim, normalmente. Eu sou atleta, eu faço muito esporte, então é muito baixo. O meu pulso ia a 130, sem fazer nada, eu deitado, né? Porque o coração realmente explode, uma sensação muito ruim, parece que é muito parecido com o ataque cardíaco, tá? Isso é descrito em livros, né? Claro que deve ter muita gente que mesmo nervoso não tem esse ataque de pânico, né? Não é fácil você fazer isso, né? O coração é 130, é porque é uma descarga de adrenalina, né? E aí você parece que você está tendo um ataque cardíaco, você fica com mais medo, então aí cria um círculo vicioso. Então, e nunca mais tive, né? O boteco, tô há 3, 4 anos sem nada, é absurdo, né? O boteco te acalma absurdamente, né? E o boxe, o que é o boxe? O boxe é muito famoso também, né? É você respirar, parar, prender, soltar e prender, né? Então são 4, né? Só que na mesma contagem. Então você 5 segundos inspirando, 5 segundos parado, 5 segundos soltando, 5 segundos parado, né? O boxe Só que aí você pode se confundir com quando você solta e prende, você está fazendo boteco, né? Então falam muito do boxe para acalmar e etc, mas eu acredito que seja a parte que você está soltando e prendendo, que é exatamente o boteco. Então eu não faço boxe, tá? Eu prefiro muito mais o boteco. É você fazer uma sessão de 5 minutos ali de pouca inspiração, né? E muita e soltar muito, ou pouco tem vários exercícios pro take, tá? Mas basicamente é você ficar com vontade de respirar, tá? Entrada de ar pouca, né? E sair mais o ar do que entrar. Aí vem meditação, né? Que é maravilhosa também, mas falo muito de meditação para acalmar a ansiedade, etc. Mas, de novo, né? Eu acho muito melhor o boteco para isso. Mas meditação tem outras utilidades, né? Eu também faço, tá? E aí você pode dividir. O que é a definição de meditação? Meditação é você. Muita gente também não sabe isso, né? Acho que meditação é você ficar pensando em alguma coisa, nada disso. Meditação é você, assim, pensar só na respiração, né? E aí o que vai acontecer? Vai entrar um monte de pensamentos, né, na sua mente enquanto você está pensando na respiração. Aí você rotula esses pensamentos, né, e joga fora e volta para a respiração, tá? E não fica preocupado que fica entrando, você só conseguiu 5 e já entrou o pensamento, tá? É normal. A meditação é exatamente isso. Entra o pensamento e você joga fora e volta para a respiração. Como é que pensa na respiração? Ou você pensa na sua barriga indo e vindo, ou você pensa no ar entrando e saindo, tá? Claro, aí tem outros métodos de meditação. Você pode pensar no som que está lá fora, por exemplo. Eu acho até mais fácil, tá? É bem mais fácil, eu acho. Aí por isso que você pode fazer uma meditação pensando no interior ou no exterior, tá? Aí no exterior é o som, ou você abre o olho e mira alguma coisa, tá? Algum defeito no teto do seu quarto, por exemplo, ou no seu lustre, você mira o lustre, e aí você medita pensando na respiração e ao mesmo tempo olhando, tá? Aí você já pode fazer interior e exterior juntos, né? Ou pode fazer só interior, ou pode fazer só exterior, pensando no som, por exemplo, com o olho fechado. E aí tem um protocolo de meditação, tá? Que você sentado com a coluna ereta, tá? Eu não gosto, tá? Eu me sinto, dói tudo, eu prefiro fazer deitado, tá? E aí, senhores, claro, né? Quanto mais você fizer, melhor é para o cérebro. Tem várias... É provado até que melhora a depressão, né? A ponto de ser igual ao remédio. Aí, de novo, senhores, claro, não vai parar o remédio para fazer meditação, obviamente, né? Consulta o seu médico. O seu médico não vai falar de meditação, obviamente. É muito raro, mas é provado isso, tá? Cientificamente, que meditação tem o mesmo efeito que remédios em caso de depressão, tá? Então, claro, aí não sei a quantidade, né? Claro, para uma depressão você tem que ficar meia hora, até 1 hora, né? Dividir em 2 sessões, mas eu faço 5 a 10 minutos no máximo, tá? De meditação, e é isso. Aí vem para exercício, né? Senhores, exercício, né? Musculação e aeróbico, né? E,
claro, quanto mais velho, né, você vai ficando, mais importante é a musculação. E aí, nesse quesito, você tem um porém aqui na musculação, né? Quanto mais você, né, adia você fazer musculação, pior é, né? Porque mais difícil de você ganhar músculo e mais contusões você vai ter, né? Porque quanto mais velho você vai ficando, vai aumentando a propensão de você ficar mais contundido. Então, quanto mais cedo você começar, melhor é. E o aeróbico, né? Que você pode fazer, né, os clássicos, né? Natação, bicicleta e corrida. Aí a corrida vem aquele problema, né? Se você estiver fora do peso, muito impacto, né? Você tem que saber a técnica, né? É bom você dar frequência nas passadas, senão você vai machucar, né? Então, aqui na hora da corrida, o que eu recomendo? Uma subida. Anda, né? Sobe morro, sobe escada, né? Que é uma coisa maravilhosa. Né? Um dos melhores exercícios é andar subindo, tá? E natação é maravilhoso, né? Porque mexe tudo, né? Você pode fazer também, né, uma canoa havaiana, por exemplo, que mexe também perna, né? Apesar da perna ficar parada, você faz força com a perna, tá? Pra remar a canoa havaiana. Até aqui em Niterói está explodindo, né? Então, um excelente exercício também, né? Para cima, para o braço e para a perna. Então, aí você, né? E, senhores, o que é exercício? É frequência, né? Que eu já falei aqui, fala para todo mundo. Frequência e progressão. Né? Isso é o básico. Tá? Claro, você pode ter personal, você pode ter o que você quiser, mas frequência e progressão. O que significa? Não adianta você fazer musculação segunda-feira ou fazer uma corrida terça-feira e depois, né, só na semana seguinte. Não adianta. Né? É a parte da frequência. E não adianta, né, você andar na mesma velocidade, o mesmo tanto, né, todo dia. Não adianta, claro, adianta. Né? Adianta, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma progressão. Ou você tem uma progressão de velocidade, ou você tem uma progressão de distância, né? Ou de dificuldade. Você pode fazer uma subida. Né? Então, exercício é isso e assim. O que exercício provado, né? É bom para tudo. Tudo de tudo. Tá? Então, depois que eu falar de dieta, a musculação, o que acontece aqui na relação de dieta com musculação? Quanto mais músculo você tem, mais a sua queima basal aumenta. Que é aquela história que eles falam da queima de 48 horas, que eu acho uma bobagem. Né? O que importa é quanto mais músculo você tem, né, o seu basal queima mais. O que é o seu basal? Você tem uma queima de caloria basal sem fazer nada. Então você parado, deitado, você está queimando, né, para você sobreviver. Então essa queima, geralmente ali entre 1.000 e 1.500 calorias, né, que você queima. Tem uma equação para isso, né, para você saber a sua queima basal, mas normalmente é isso, né, entre 1.000 e 1.500 calorias você queima sem fazer nada, sem fazer exercício. E quanto mais músculo você tem, mais você queima. Então mais fácil de você ficar magro ou emagrecer. Né? Por isso que a musculação, né, dizem, né, que emagrece mais com aeróbico, é por causa disso. E é verdade. Né? Há pouco tempo que descobriu-se isso. Porque o teu ganho de massa muscular influi na queima do basal. Né? Claro que o aeróbico é importantíssimo, né, que você, né, também você gasta muita caloria fazendo aeróbico. Né? E aí vai ter uma relação ali com a dieta. Né? Ou a musculação aeróbico mais a dieta. Aí vem aqui esse Corex e o Niso Vetoso. O que é isso? Corex é um canal, né, de um americano, e várias pessoas assim que prestes a fazer uma operação, por exemplo, no joelho, né, vai nesse cara e sai curada, né, sem ter que fazer a operação. E é baseada em fazer exercícios para músculos menores que a gente não está acostumado a mexer, né? E esses músculos menores que são responsáveis por dores no joelho, no quadril. Geralmente é joelho, quadril que são os pontos centrais, né? Principalmente quadril. Né? Então joelho, quadril e coluna. Né? Então, às vezes pescoço, né? É tudo ligado. Né?
E então é só botar lá Corex no YouTube, né? Ver a parte que você tá. Tem vídeos de graça, né? Dá para você pagar lá e receber os vídeos todos, né? De todas as partes do corpo. E tem o Knees Over Toes, que é parecido com o Corex, só que assim, o Corex eu acho mais alto nível, tá? É mais para fisioterapia. O Knees Over Toes é um cara que operou o joelho 5 vezes e hoje ele enterra a bola de basquete, tá? Então, começou com o joelho, mas agora ele tem exercícios para outros. E é baseado em você passar o joelho da ponta do pé, tá? Que dizem, né? A maioria diz que você não pode fazer isso, mas ele diz que é o que você tem que fazer, tá? E eu acredito nele, é claro, porque eu acredito no que, né? A mãe do cara tem 65 anos, 70 e tá correndo agora, né? Era quase aleijada. Então, só com os exercícios com o joelho passando da ponta do pé, tá? Então, aqui no Knees Over Toes tem alguns exercícios que você tem que tomar cuidado, tá? Tem que seguir a cadência, tá? Não apressa de jeito nenhum, prestando atenção na dor, né? Se doer um pouquinho, você volta, você não tem que passar o joelho da ponta do pé no primeiro exercício, tá? Vai aos poucos, foi o que ele fez, né, quando ele estava operado, obviamente. O nome dele é Ben Patrick, tá? Você pode botar no YouTube, ou com o nome dele, ou com o Knees Over Toes, vai aparecer, tá? Então, e, de novo, exercício é que nem escovar o dente, tá? Pra mim. Não adianta você, né, essa história, tá, tudo bem, você não tem tempo, quer fazer a segunda, quarta, sexta, maravilha, né? Já qualquer coisa é melhor que nada. Mas pra mim tem que ser todo dia, tá? Descanso de um dia por semana só. E natação é favoritíssimo, tá? Natação eu acho o melhor exercício de todos. Mas claro, subir escada, maravilhoso também, subir morro, maravilhoso, né? Porque você não tem o impacto, tá? E o seu coração acelera muito, porque você está subindo, né? Claro, canoa havaiana maravilhosa também, mas eu acho a natação e a subida de morro ou de escada incomparáveis, tá? No aeróbico. E aí você vem pra dieta, né? Dieta, você tem que prestar atenção o quê? Nos macros, né? Que são o quê? Proteína, carbo e gordura. Claro, os micros são importantes, tá? Que é vitaminas, etc, etc. Mas para você emagrecer, o principal é proteína, tá? Desses macros aqui. A gordura, geralmente, ela tem o dobro, tá? De caloria da proteína e do carbo. Então você tem que tomar muito cuidado com a gordura, né? Porque ela, teoricamente, engorda mais, né? Mas por que o principal é a sua ingesta de proteína, né? E você prestar atenção na caloria que você está, no quanto de caloria você está ingerindo. Por isso o Fitness Pal entra nessa hora. Então, até esqueci de falar, não vai ter edição vídeo, então tem umas coisas que eu vou lembrar e vou falar de novo, então o que importa é a mensagem. Então, eu esqueci de falar a diferença de meditação para respiração, vai parecer que é a mesma coisa, mas não é. A ideia da meditação é você não controlar a respiração, entendeu? Deixar ela acontecer, né? E é bem mais difícil do que a respiração, né? Porque a respiração você está controlando, então a meditação não, você tem que ficar só pensando na respiração, quer dizer, uma delas, né? E não controlando a respiração, né? Essa é a diferença. Eu estava falando aqui do Fitness Pal, na parte da dieta. Também esqueci de falar que a ideia aqui é proteína, né? É só controlar a proteína, mais controlar a proteína e a quantidade de calorias, né? E o Fitness Pal faz esse controle para você. Por quê? Porque a ideia é você comer de 1,6 a 2,0 de proteína vezes o seu peso. Então, por exemplo, eu peso 70, 1,6 vezes 70, né? Vai dar 70, 42, 112 gramas de proteína. Só que não é, por exemplo,
não é 112 gramas de frango, tá? Dentro de 100 gramas de frango tem 25 gramas de proteína mais ou menos, tá? Então por aí você vê como, e aqui é que está o grande problema, né? A maioria das pessoas não come a proteína suficiente, né? Baseado nesse 1,6, né? Porque a gente come muito carbo e gordura, né? Em vez da proteína. Claro que a gente come a proteína, mas por exemplo, no café da manhã você não come e a pessoa que lancha não come. Imagina que ela faz 3 refeições. Se ela comeu as 100 gramas de frango e comer um ovo de manhã, o ovo tem 6 gramas de proteína. Imagina, vai dar ali 31 gramas. Né? E tem que, pra mim tinha que ser 112, por exemplo. Muito mais. Então é nessa parte aqui, ó, que, né, a maioria das pessoas erra, né? Então a ideia é aqui, né? E a proteína é o que? Ela é muito saciável, ela é muito sacietável, né? Nem sei se estou falando certo. Ela sacia muito mais do que o carbo e a gordura. O que significa? Que você tem menos fome, né? Então, quando você come a proteína, a melhor coisa para você emagrecer é você exagerar na proteína. E é exatamente onde as pessoas não comem. Por quê? Porque aí você sente menos fome. A ideia da dieta é você sentir fome zero, tá? Claro, você pode sentir uma certa fome, mas o ideal é fome zero. Né? Porque senão ela não fica consistente. Né? Você não consegue. Se você passar fome, você não consegue manter. Então a ideia é você comer mais proteína. Por quê? Porque aí você ingere menos caloria, mas não sente fome. Entendeu? Então, por exemplo, dá para eu comer 1000 calorias e não sentir fome, tá? É só eu comer ovo, frango o dia inteiro, né? A minha caloria não vai ser grande e eu não vou sentir fome, porque a proteína é muito sacietável, né? Eu quase não comi carboidrato e quase não comi gordura, né? A ideia de fazer o ovo, né, é você só pingar, né, um azeite, um pinguinho, né, tirar o excesso, bem sem gordura, né? Prestar bastante atenção na gordura. E outra coisa, né? Por exemplo, você vai comer uma salada, alface, rúcula, etc. Aí você enche de azeite, olha aqui, a gordura. Né? Claro, não precisa ser azeite nenhum, mas é aqui que é o problema. Então alface que não engorda nada, você vai estar transformando numa coisa que engorda muito. Por quê? Porque você exagera na gordura. Ainda mais azeite, né? Que às vezes cai sem você querer, né? Você quer botar um pouquinho, o troço cai um monte. Né? Então, péssimo. Então, esses problemas que... Né? E o Fitness Pal, ele faz essa relação do frango com a proteína. Né? Quanto em 100 gramas de frango tem na proteína. Isso aqui é um app, né? Que você pode baixar ou no computador ou no celular. E aí você vai colocando, você põe o quanto de proteína. Aí tem a relação proteína, carbo, gordura, né? Que pode ser assim 40, 30, 30. A relação é por aí, tá? Claro que pode ser um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Tem pessoas que preferem fazer com mais gordura, né? 70 gordura, 30 proteína e quase nada de carbo, né? E por aí vai. Aí tem essa parte aqui, planejar. Por que eu digo planejar? Senhores, sem você planejar fica complicado. O que significa planejar? Planejar, por exemplo, como você tem que comer mais proteína do que nem daria, né, em 3 refeições para você comer a proteína toda, você tem que fazer pelo menos 4, né? Porque o ideal é você não comer muita proteína de uma vez só, tá? Porque o corpo não consegue absorver direito. Então a ideia é 30 gramas ali. Então 30 gramas para você chegar lá no 112, 120, você vai precisar de 4 refeições. Né? E mesmo assim, o café da manhã, você está acostumado com pão, café com leite, né? Você vai ter que botar ali 2 ovos, claro, né? Se você botar o ovo inteiro, vem a gema junto, a gordura aí já te engorda muito. Então o ideal é você comer 2 ovos e botar 2 claras, né? Jogar a gema fora, de 2 ovos. Né? Aí tua proteína vai lá em cima, vai dar uns 36 gramas de proteína. Se você botar um pouquinho de requeijão, um pouquinho de leite, que eu já sei que é mais ou menos o meu café. Né? Então, e você vai precisar de uma balança de prato, né? Para você, aquela balança menor, para você ir pesando tudo e botar no Fitness Pal. Né? Claro, no começo, né, vai ser um pouco chato, né? Você vai ter que pesar tudo. Mas depois você, né, passa a saber, mas que nem eu tô falando, eu já sei que o meu café da manhã tem 35 gramas de proteína, né, por causa do ovo,
tem um pouquinho no leite, um pouquinho no requeijão, eu já sei quanto dá. Então, com o tempo, você não vai precisando pesar. Planejar. Então, você vai ter um frango já feito, uma carne moída, né? Aquela que você pode comer à tarde com uma torrada. E aí, porque é a proteína, né? Se você não tiver isso, complica, né? Aí você vai ter que abrir mão, não, né? Lançar a mão de um presunto que é péssimo, né? Não é uma coisa saudável, né? Eu tô falando aqui só para emagrecer, né? Mas, né? O presunto seria bom porque proteína, mas aí entra aquela parte, tem muito sal, e não é bom, é embutido, então não é legal. Então você ter o frango cozido é bem interessante, claro, pode ser com... Aí você espreme 2 alhos, né? Espreme um limão, deixa meia hora, ou pode deixar até o dia todo na geladeira, ele nessa 500 ml de água, e aí depois você pode pôr na panela de pressão, e aí já com isso tudo, né? Ele já fica... E aí depois você vai comendo aos poucos. E o nudge? O nudge o que é? O nudge tem até um livro que chama Nudge, né? Que é a parte do nosso cérebro, né? Que precisa de um empurrão. O nudge é um empurrão, né? O que eu chamo de nudge aqui na alimentação? O nudge é, por exemplo, você é viciado em doce. Você não compra doce, né? Claro, aí se você tiver filho, né? Complica, né? Vai querer um chocolate, vai estar lá o chocolate te olhando, aí vai complicar mais. Mas imagina você mora sozinho. O nudge é o quê? É você não comprar, né? Então tem vários nudges que você pode fazer, né? Um nudge seria, por exemplo, não senta na mesa, né? Você vai comer muito menos. Claro, tô só dando um exemplo, né? De nudge. Não é para você fazer esse nudge, eu não faço esse nudge. Mas o nudge de não comprar, sem dúvida, né? Pode comer num prato menor, por exemplo. Um outro nudge, você pode comer alguma coisa que não engorda antes da comida, por exemplo. Aliás, tinha até um nutricionista, né, que como o cara tinha muita dificuldade de fazer a dieta, ele falava pro cara, ó, você pode comer o que você quiser, mas antes das refeições você bate um whey protein, né? Até esqueci aqui de botar o whey, né? O whey é importantíssimo. Por que o whey é importante? Porque o whey protein é uma proteína rápida, né? Que você põe para dentro e você põe fácil para dentro, né? Porque ela é líquida, né? Então é muito mais fácil de você tomar, né? Lembra que eu falei que a proteína é a parte difícil, né, de você ingerir? Então o whey protein, né, vem nessa hora. Agora imagina você bater um whey proteína que eu falei, né, que é o que mais sacia. Você bater um whey protein antes de almoçar, você não consegue comer, né? Foi o que acontecia, né? E aquela história de descascar mais e desembrulhar menos, né? Sem dúvida, né? Que é a história de você comer comida de verdade, né? Com certeza aqui. Exagerar legume, verdura à vontade, né? Que são as coisas que engordam menos, e a vantagem do legume é o quê? De novo, né? Saciedade. Então a diferença, né, que sacia muito mais. Então abobrinha, berinjela, aí vai você gostar, né? Vai embora. Então é isso, né? Isso pode ser uma coisa também no planejar, né? Você já tem uma abobrinha ali com, por exemplo, abobrinha, tomate e champignon, e bota no forno. Pouco azeite, pronto. Faz uma tigela gigante e pode ir comendo isso, né? Também. Aí sono, né? A importância do sono, né? O sono é importante para tudo, né? Todos os podcasts que eu falam do sono, né? E aí essa história da luz da manhã, né? Que uma das coisas, descobriram que você tem um gene clock, né? Que responsável pelo seu ciclo, até esqueci o nome. É o ciclo seu ciclo de sono, que a melatonina vem mais de noite, né? E de dia, entre os outros hormônios que te acordam. A luz tem tudo a ver com isso. Diminui a melatonina, entre outros hormônios. E a luz da manhã é importantíssima. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda é olhar para a luz da manhã. O ideal seria você pegar o sol, tá? Pegar o sol e olhar para a claridade, tá? Num dia que não está claro, você tem que ficar 20 minutos mais ou menos olhando para a claridade. Então às vezes tudo bem, né? São coisas que complicam, né? Às vezes você acorda, tem que trabalhar.
A ideia, aí de novo, né? O que um dos que eu escutei no podcast fez? Tomava o café da manhã na varanda, já com a luz da manhã. Né? Então aí você já une as duas coisas e aí não perde tempo. Né? Meditação, né? Tá com dificuldade de dormir? Meditação para dormir, né? Com certeza, à noite. E o quarto totalmente escuro, né? São várias coisas que ajudam, né? E todo mundo fala, né? Quando você vai para a cama é feita só para dormir, né? E para transar. Não é para você ficar olhando no celular, não é para fazer outras coisas. Né? Porque aí o cérebro vai acostumando que ali é o lugar de dormir, né? Quando você chega, ele já liga, já fica... Quer dizer, isso é o que eles falam, tá? Aí, principalmente quarto escuro e essa história da luz da manhã. Tá? O mais escuro possível, né? Porque aí a melatonina entra, né? Aí tem outras coisas, dá pra você botar lá no YouTube sobre sono, eles falam muitas coisas, mas o principal mesmo é o quarto escuro e a luz da manhã. E aí vem essa parte aqui diária, né? Os 600 ml de água, tá? Quando você acorda, porque você já acorda um pouco desidratado, tá? Então é importante isso aqui. Isso foi um estudo japonês, tá? Eu escutei no Dr. Fernando Lemos, é o vídeo mais famoso dele. São os 600 ml de água, tá? Você pode tomar mais, pode tomar 700, 800, em jejum, tá? E aí, eu adoro o vinagre de maçã, tá? São 2 colheres de sopa. Você pode começar com uma colher pequena, tá? Para ir acostumando com o gosto. Uma coisa que corta muito o vinagre de maçã é orgânico, tá? Uma coisa que corta totalmente o gosto do vinagre de maçã é você botar mel. Tá? Claro que aí vai engordar, né? Porque é o carboidrato. Mas aí se você não tiver, né, esse problema, você pode botar uma colherzinha de mel e mexer bem, vai mexendo e tomando, né? A farelo de trigo, para quem tem prisão de ventre, tá? É a coisa que tem mais fibra, né? De todos os alimentos é o farelo de trigo, tá? Disparado, é mais que a aveia, mais que tudo. É o dobro da aveia, tá? O farelo de trigo. Então eu uso o farelo de trigo fino, tá? Que ele é mais fácil. Eu tomo que nem comprimido, tá? Eu não tenho prisão de ventre, tá? Mas eu gosto de comer o farelo porque assim, a cada 3 meses me dá uma prisão de ventre, vem do nada. Se eu comer o farelo de trigo não vem. Além de você ingerir a fibra necessária, né? Então, eu não gosto muito de salada, então a fibra já está no farelo. Aí você pode comer 2 colheres de sopa, pode comer um pouco menos, né? Porque se tiver dor de barriga, aí come um pouco menos. Ou faz ao contrário, começa com menos, né? Uma colher menor, e vai vendo, vai controlando. Né? Isso aqui, cara, você pode chegar a 5, 6 colheres que não tem problema, tá? Se você tiver muita prisão de ventre, não tem problema. Aí, Wim Hof, Buteyko e meditação, tá? Praticamente obrigatório, isso aqui é que nem escovar o dente, tá? É que nem fazer exercício. Por quê? Porque, senhores, isso aqui é isso que eu queria falar, que eu não falei, né? Que a maioria, né? Eu já sei que não vai fazer, porque é uma questão de disciplina. Isso aqui você leva 10 minutos, tá? É tudo curto, você pode fazer só 5 de meditação. Tá, vai, 15 minutos, vai. 5 de meditação, 3 de Buteyko e 7 de Wim Hof. Ou 5 de Wim Hof, 5 de Buteyko e 5 de meditação. Tá? Vai levar 15 minutos. Né? Isso aqui, é maravilhoso. Tá? Isso aqui você não fica doente. Isso aqui você não fica estressado. Olha só, isso aqui faz parte do sistema 1, que é aquele sistema que eu falei, é o automático. Tá? Então o Buteyko, ele entra automático. Não é você querer ou não querer. Você faz isso aqui, você vai ficar calmo de qualquer maneira. É impressionante. Né? Eu vi isso acontecer comigo. Meditação, mesma coisa. Né? Então, eu acho isso obrigatório. Né? Aí magnésio, ômega 3, zinco, a D3 com 5.000 unidades ou até 10.000, tá? O ideal da D3 você ter entre 80 e 100, tá? Vem o negócio é até 30, né? Se você tiver 30 tá bom, isso é um absurdo, né? Já se sabe que o ideal é ali entre 70 e 80, tá? E não tem, é muito raro você intoxicação por D3, porque fizeram uma pesquisa o pescador cearense que fica no sol direto,
E chega a 160 de vitamina D. Tá, mas não passa de 100, tá? Não deixa passar de 100, porque aí já começa a ficar estranho, tá? Então, mas até 100 não tem problema nenhum, tá? A último exame que eu fiz deu 90. E a K2 MK7, tá? Tem vários tipos de K2, tem que ser a K2 MK7, tá? E aí aqui eu ponho exercício para os olhos, né? Existe um cara chamado Meir, tá? Eu acho que ele é russo, e é método Meir, né? O Meir método, e são exercícios para os olhos. O cara era praticamente cego, né? E voltou a enxergar. Isso aqui serve para tudo, tá? Para quem tem catarata, para quem olho cansado, tudo, né? Tudo. Míope, hipermetropia, todos os exercícios são excelentes para todas essas coisas, tá? Exercícios para os olhos. Então é só botar lá no YouTube, exercícios para os olhos, vai aparecer os exercícios. Mas assim, você tampar um olho e ficar jogando uma bola para cima só com um olho, tá? E aí você tampa o outro olho, joga a bola para cima e fica pegando, né? Jogando e pegando. Olhar para um lápis, tá? E vai afastando o lápis e voltando o lápis, e vesgo mesmo, né? Olhar para a lateral, né? E rodar o olho, olhar para cima, olhar para baixo. Isso é um exercício também. Então são vários exercícios, mas se você entrar no YouTube tem esses exercícios, né? Tem os mais fáceis, que são mais tranquilos. Eu também faço, né? Eu não uso óculos, tenho 56 anos, então acho legal, porque aí, né? Você não vai precisar de óculos. Aí falar aqui, ó, o Gabriel Arones tem essa parte, fala muito dessa parte de dieta, tá? E ele fala de um modo mais fácil de todo mundo entender, tá? Ele é mais ágil. O Paulo Musi é um médico, né, que fala muito sobre nutrição, e ele é fisiculturista também, né? Então fala sobre musculação, exercício, etc. É maravilhoso também, mas assim, ele é mais detalhista, né? Então o Gabriel vai mais no ponto, né? O Cariani, parecido com o Gabriel, tá? Inclusive eles são, isso eu também esqueci de falar, eles são adeptos da dieta flexível, né, que eles chamam, que é mais ou menos assim, você come 80%, né, de coisas boas, né, e 20% que você pode dar pode comer né, alguma coisa que você goste, tipo assim, um brigadeiro, né, e não é tão grave, tá? Então, a dieta flexível. Claro que, né, quando o Cariano também é fisiculturista, quando ele está perto lá das competições, é claro que ele vai fazer uma coisa mais séria, né? Mas é uma dieta muito interessante, né? Ela é fácil de você fazer, porque você pode comer tudo, mas é aquela história, você tem que manter a proteína e manter... O Gabriel fala muito isso, né? Que o principal é manter a proteína e manter a ingestão a caloria, né? Contar a caloria, né? Muita gente fala que não é para contar a caloria, mas, cara, a maioria fala isso. Que claro que se você comer tudo certinho, né, fizer exercício, já for todo sarado, né? Tem um cara que eu escutava também, que era assim, ele não pesava, não fazia nada, mas, porra, o prato do cara era brócolis, frango, né? Tudo perfeito. Eu já sabia que tava comendo bem, o cara todo rasgado e sarado, magro, porra. Né? Então, aí é óbvio que ele não precisava, né? Então ele não precisa contar nada, né? Mas a maioria das pessoas... e outra coisa, nessa parte da dieta, o que acontece muito é o quê? A pessoa não percebe que ela está comendo fora da dieta. Isso acontece muito, tá? Tinha até um programa na TV que era isso, tá? O cara filmava a casa da pessoa que dizia que estava fazendo dieta. Aí teve que a mulher dizia que estava fazendo tudo e não adiantava nada, né? Sabe o que ela fazia? Ela cozinhava para a família. Enquanto ela cozinhava, ela matava uma garrafa de rum. Porra! É brincadeira, né? Então, por aí vocês veem, né? Como, né, o cérebro engana, né? Então é bem complicado. Por isso essa história de você começar pesando, né? Porque engana muito, né? Não, eu tô fazendo tudo certinho e não tô emagrecendo, né? Porra nenhuma, né? Se mantiver a proteína e a contagem de caloria, não tem como, tá? E claro, o exercício ajuda muito, né? E é o que eu falei, né? Pra mim, exercício é mais importante que a dieta, tá? Você pode, claro, não para emagrecer, tá? Para emagrecer é a dieta. Mas
para a saúde, para mim, o exercício é muito mais importante que a dieta, tá? Se você comer mais ou menos, mas for sedentário, né, o negócio complica. Tá? Exercício, para mim, é que nem escovar o dente. Não existe não fazer. Tá? Aí o Dr. Fernando Lemos, né, bem interessante, tem muita coisa que o Dr. Fernando Lemos fala que os outros não falam, tá? O Huberman, a mesma coisa. Então cada um fala um negócio, por isso que é legal, né? Por isso que eu estou juntando tudo aqui. Esse 650 ml de água, né, em jejum, só escutei o Dr. Fernando Lemos falar, tá? Nem no Huberman. O Huberman falando só de água, tá? Ele não falou isso, tá? Só de hidratação, ele não chegou a falar isso. É um podcast só de hidratação. E por aí você vê, né? Cada um vai falando as coisas mais interessantes. Então, o Laércio, ele entra no canal dele para ver musculação, né? Para você ver. É isso que eu ia falar também. Fazer musculação, o principal é você fazer o movimento certo, tá? E aí a segunda coisa principal é você tomar cuidado com o peso. Tá? Não acelera. Se você nunca fez, vai devagar. Não tem pressa. Você já está há 20 anos sem fazer. Né? Vai começar agora. Começa devagar. Você não tem pressa. Né? Vai aumentando os pesos devagar. E um truque bem interessante é você fazer série de 8. Tá? E quando você conseguir fazer 12, porque o que eles falam aqui na musculação? Que para musculação, para você ganhar músculo, você tem que ir até a falha ou quase até a falha. O que é isso? É você não conseguir levantar mais o peso. Que ali você tem certeza que você, né, fez a força necessária. Você trabalhou o músculo. Né? Então, por exemplo, estou levantando lá, tanto 20 quilos de cada lado no supino. Chegou na oitava, eu vou para a nona, começa a tremer, não consigo levantar direito. Tá? Isso é a falha. Então eu consegui 8 repetições, a nona não foi. Então quando você está fazendo 8 forte, quando você começar a fazer 12, então a ideia é você tentar ir para onde? Você não para na 8, você vai para 12. Aí ao invés você vai para 13, 14, 15. Quando você passar da 12, você sabe que você tem que mudar a placa. Entendeu? Aí é um jeito de você proteger e não fazer alguma coisa muito pesada. Claro que no começo isso vai ser... Você não precisa fazer isso. No começo você tem que levantar leve mesmo. Né? Vai devagar, faz sempre 12 a 15, fica 1 mês, 2 meses, né? 1 mês não, até 2 meses mesmo, se adaptando. E nunca... Eu faço musculação, eu faço todos os músculos, tá? Eu fico 2 horas e meia na musculação. Faço todos os músculos e ainda faço a fisioterapia, que é o Corex e o Knees Over Toes. Né? Então eu faço uma mistura aqui do Corex com o Knees Over Toes, exercícios para joelho e para ombro. Tá? Agora já está bem melhor, né? Até vou começar a diminuir o Corex e o Knees Over Toes, né? Aí ganho mais tempo, né? Ficar menos tempo na musculação. Mas eu gosto de fazer o músculo todo porque nunca foi o meu alvo a musculação, né? Eu sempre fui aeróbico, né? Que eu sempre fui mais jogador de polo aquático, squash, eu fui passando pelos esportes triatlo. Então a musculação sempre foi só só como suplemento, né? Suplementar o aeróbico. Então eu sempre fiz todos. Claro, mas você tem aquela história de ABC, né? ABCD, e aí 1000 combinações, você entra no YouTube, tem, né? Aí vê o Laércio, tem outros caras, tem o Cariani, tem muita gente boa, né? Então, para falar de musculação e de exercício. Né? Ai, que mais? Então é mais ou menos isso, tá? Então, fumar, obviamente, que não existe, né? A ideia é álcool zero, tá? Mas tudo bem, quer tomar uma cerveja, 2, 3, tá tranquilo, né? Mas aí entra aqui, né? Na história da dieta, né? Para ver se você precisar emagrecer e ficar tomando álcool, né? É complicado. Fumar nem pensar, né? E acho que é isso. E a história do gordo, né? Qual é a parte, o problema? O problema é que é a gordura visceral, né? Que todos eles falam, que então começa a ficar... eles chamam até de doença, né? O Muzi fala que é doença. Você começa a ficar doente, né?
você está muito gordo quando a tua barriga passa o seu umbigo, entendeu? Então o umbigo fica por baixo, entendeu? Quando você consegue ver o umbigo está para fora, é a barriguinha, essa não é a doença, tá? A doença é quando a barriga, a parte de cima do umbigo, tá mais para frente do que o umbigo, tá? Aí é a, né, a parte que começa a ficar mais complicado, tá? Claro que o ideal, né, óbvio, é você ter o abdômen definido, né, mas eu não tenho, né, eu tenho a tal da barriguinha, mas que é a última a sair se você fizer dieta, né, você vai ficar todo fino, né, e a barriguinha vai ficar, né, é a última a sair, bem complicado, que é o que eles falam também, né, você vai secando, secando, secando e a última, porque é óbvio, né, o corpo não tem, não escolhe o lugar que vai tirar, né, ele vai tirando a gordura de forma uniforme, né, e às vezes a parte que sai por último, às vezes é o que eu já escutei ele falar, né, o Cariani, às vezes na mulher o nutricionista que trabalha com o Cariani, até esqueci o nome, mas que às vezes na mulher é o culote, né, às vezes é o glúteo, no homem geralmente é a barriga, né, ou o pneu, né. Então é isso. Então é essa história né, do gordo, né? É óbvio, o ideal é não chegar nesse ponto, né? Claro que assim, o ideal é um pouco antes desse ponto, né? Já não é legal você estar ali antes desse ponto, né? Muito acima do peso, né? Então é isso.